Este programa é livre para todos os públicos. E aí, galerinha, boa tarde. Estamos retomando as nossas aulas de morfologia no projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. Para quem está acompanhando as aulas de morfologia, vocês já viram que a professora Perla Alves trabalhou todo o grupo nominal, com exceção dos pronomes. Os pronomes que ficou a cargo, né, dessa pessoa que vos fala. Eu estou trabalhando pronomes desde a aula passada. Nós trabalhamos pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes relativos, tá certo? Os pronomes relativos. Hoje nós iremos retomar nossas aulinhas com os pronomes indefinidos, os pronomes de tratamento, os pronomes possessivos e os demonstrativos. Lembrando que na semana passada a gente trabalhou também algumas diferenciações do uso do pronome oblíquo, tá certo? Então, vamos lá. Sem ter medo de ser feliz, sem vacilar e sem cessar no trabalho. Nós vamos trabalhar hoje os pronomes, isso aqui tá difícil hoje, né? Os pronomes indefinidos. Pessoal, a gente só precisa recapitular aqui o uso dos pronomes, tá? O uso dos pronomes. Vamos lembrar o que é a classe, né? E para que ela serve e em qual contexto a gente usa. Vocês devem lembrar que o pronome é a classe de palavra que acompanha ou substitui o substantivo, tá? Então, a gente vai focar aqui especificamente mais no monitor, tá bom? Vocês vão ouvir minha voz aí para tentar entender esses usos. Uma das nuances que eu trouxe semana passada para vocês foi esse uso do pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento e o relativo, sobre a questão do acompanhamento ou a substituição, tá bom? O que vocês precisam entender especificamente é, vamos lá, todos os pronomes vão exercer esses papéis, mas essas definições de pronome substantivo e adjetivo vai depender do papel deles na frase, no contexto, tá? Então, se está acompanhando, tu deve saber que do lado vai ter um substantivo. Se ele está substituindo, não existe substantivo, porque ele vai exercer esse papel de substantivo, tá bom? Então hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar agora os indefinidos. Vamos para a definição e depois a gente vai tentar trabalhar essa especificidade aí de encontro, de registro e também, né, de aplicação no contexto. Então, pronomes indefinidos são pronomes que indicam e substituem o ser. Preste atenção na definição, que a gente não erra questão nenhuma, só pela definição. São pronomes que indicam e substituem. Então preste atenção aqui, ó. Anota na agenda do coração. Se eu estou falando aqui que ele substitui, né? Que tipo de pronome vai ser esse? A gente tem que lembrar. Qual é o pronome que substitui um substantivo? É o pronome substantivo. Se ele está substituindo, ele se torna substantivo. Tá certo? Então pensa nisso. O pronome indefinido ele vai exercer essa função de substantivo numa frase, tá bom? Isso no contexto morfológico. Lá no contexto sintático, mais à frente que a gente vai trabalhar, vai exercer função também de sujeito, tá certo? Então, ele vai indicar essa substituição, mas não especificando. Por quê? Porque o nome é indefinido, tá certo? Não vai existir uma especificação desse sujeito, desse substantivo, porque ele é um pronome indefinido, tá certo? É aquele pronome que ele identifica elementos do discurso, tá? Em primeira, segunda ou terceira pessoa, porém não dá especificidade em relação ao número, tá? Então preste atenção aqui nessas duas frasezinhas. Todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Todos cumpriram seus deveres. Alguém acabou de chegar. Quando eu fazia a graduação, eu lembro muito bem que teve uma professora que ela dava aula de metodologia do ensino da gramática, e ela uma vez perguntou pra gente, num contexto frasal, ela disse assim: gente, na frase, ninguém veio à faculdade, qual é o sujeito? Ela fez essa pergunta pra gente, todo mundo ficou se matando lá pra saber qual era o sujeito. Ninguém veio à faculdade. A gente faz a pergunta ao verbo, né, naquele estudo desde a sexta série que a gente vai aprendendo de sujeito, né? Quem veio à faculdade? Ninguém. Qual é o sujeito? Ninguém. Se ninguém veio à faculdade, quem é o sujeito? Muita gente se perguntou, né? Muita gente se perguntou. Uns disseram que era ninguém, outros disseram que não tinha sujeito, outros disseram que o sujeito ele era oculto. Foi uma briga muito louca, né? Mas, né, bastava a gente que fazia a graduação entender que a palavra ninguém
era pronome definido. E o pronome definido, ele substitui o substantivo, logo ele se torna o próprio substantivo. Então ele vai ser o sujeito da frase. O sujeito era ninguém, ainda que nesse contexto semântico indicasse que, né, não havia nenhuma pessoa ali nesse contexto oracional. Ninguém veio à faculdade, tá? Ninguém veio à faculdade. Quem é o sujeito? Ninguém. A palavrinha ninguém é o sujeito, tá certo? Então isso acontece com os pronomes indefinidos, pessoal. Os pronomes definidos, eles vão exercer essa função morfológica de substantivo e a função sintática de sujeito, tá bom? Então, todos cumpriram seus deveres. Quem é o sujeito? Todos. Está especificando quantos? Não. Por quê? Porque ele é indefinido. Alguém acabou de chegar. Quem é o sujeito? Alguém. O pronome definido é alguém. Dá de saber quem foi? Não. Por isso que tem essa definição de indefinido, pronome indefinido, tá? Pessoal, os pronomes definidos eles podem ser variáveis e invariáveis, tá? Essa questão da variação a gente já aprendeu lá desde o estudo morfológico do início, tá? As variações de gênero, de grau, de número. Mas no caso do pronome indefinido, a gente vai ter essas variações de masculino e feminino e de número, não de grau, tá? Então, os variáveis são nenhum, nenhuma, algum e algum em seus plurais, todo, toda em seus plurais, muito, muita e seus plurais, tá? Nessa questão do muito e do muito aqui, a gente tem que tomar cuidado com o advérbio, tá? Existe também o advérbio muito e ele é invariável. Pouco, pouca, certo, certa, vário e vária e seus plurais. Sim, existe a palavra vário e existe a palavra vária, tá? Existe o plural vários e o plural várias, tá bom? E existem os invariáveis, que não tem variação nem de gênero e nem de número, tá? Tampouco de grau, igual o outro que também já não existia. Quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, tá bom? Então, o pronome definido ele é bem fácil, ele é bem tranquilo, basta você saber identificá-lo, saber quais são e saber identificá-lo. Entendendo esse conceito de indefinição, entendendo que ele vai exercer função sintática de sujeito, função morfológica, né, ali do próprio substantivo, a gente não tem como errar nenhuma frase, tá? Em nenhuma questão. Tem que só tomar cuidado com alguns, né, que aparecem também em outras classes, beleza? Então, vamos avançando. Depois nós temos os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, tá bom? Esses pronomes, pessoal, como o nome já vem dizendo, eles servem para indicar uma pergunta. Os pronomes que servem para indicar uma pergunta são os pronomes interrogativos, tá? E eles vão exercer também função de sujeito, tá bom? Então, quais são eles? Que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quanta e quantas. Beleza? São poucos, tá? A definição que a gente precisa ter aqui desses pronomes é o seguinte, é a definição conceitual, tá bom? Conceitual. É muito simples. Anota na tua agenda e no teu coração. Se é um pronome interrogativo, ele sempre vai aparecer num contexto interrogativo, logo com um ponto de interrogação, tá? Se esses pronomes aqui aparecerem numa frase sem interrogação, eles deixam de ser pronomes interrogativos. Pelo amor de Jesus, tu não vai errar. Por quê? Esse que aqui ele tem 16 funções, mas ele só é pronome interrogativo se eu tiver o ponto de interrogação. Então se eu digo assim, que fazes aqui, aluno? Esse que é pronome interrogativo, porque é numa frase interrogativa, tá certo? Beleza? Então, tenta identificar essas nuances aqui desse pronome, identifique quais são eles e entendam que eles só servem para fazer perguntas, substituindo o nome, tá certo? Existem também pronomes interrogativos substantivos e adjetivos. Como é que eles vão exercer essa função? A gente já aprendeu desde a primeira aula, tá? Quando substitui ou quando acompanha o substantivo, tá bom? Vamos lá avançando, sem cessar, sem vacilar, sem temer e sem chorar. Pronomes possessivos, tal qual o nome já indica, eles indicam posse, a posse do sujeito. Aqui é uma aulinha um pouquinho mais densa, tá, em relação aos outros dois, porque existem aqui os pronomes possessivos em relação à proximidade, a gente vai aprender isso, tá? Então, pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, tá? Posse das pessoas do discurso, da primeira, da segunda e da terceira pessoa do discurso, beleza? Então, os pronomes possessivos, diferentemente dos outros dois que a gente viu, eles não vão substituir o substantivo. Pega teu caderno aí, né? Pega teu marca-texto e bota do ladinho. O pronome possessivo, ele não substitui, ele acompanha.
Esse pronome ele é bem tranquilo, ele sempre vai ser adjetivo, ele vai ser sempre um pronome adjetivo. Por que adjetivo, professor? Porque ele sempre vai estar do lado do substantivo. E o indefinido, ele não acompanha, ele substitui. O possessivo, ele acompanha, tá? Então, acompanha indicando posse. Posse de quem? Do sujeito, da pessoa que fala, da pessoa que ouve, ou da pessoa do que se fala, ou de quem se fala, tá? Então, vamos ver esses dois exemplos e a gente vai ver quais são eles também. Minha mãe quebrou o carro na avenida. Deixa eu voltar aqui. Quem quebrou o carro na avenida? Minha mãe. Quem é o sujeito? Minha mãe. Qual é o núcleo do sujeito? Né? Essa é uma pergunta que vai ser mais à frente respondida para vocês nas aulas de sintaxe. Mas por que eu estou fazendo ela agora? Atenção! E você já pode anotar aí também. Anota aí na agenda do coração. O pronome possessivo sempre vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Tá bom? Por que, professor? Porque ele é um adjetivo, gente. Ele é um pronome adjetivo, tá? Muita gente confunde adjunto adnominal com complemento nominal, mas é muito simples. Os adjuntos adnominais, eles sempre vão se referir ao grupo nominal. E o pronome possessivo, ele sempre vai ser adjunto. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo, tá bom? Então, é uma informação que você já pode anotar aí, para quando chegar nas aulinhas de sintaxe, você já saber, tá? Nossas mães foram ao shopping juntas. Quem foram ao shopping juntas? Nossas mães. Mães é o substantivo. E o pronome possessivo nossas está indicando, né, o acompanhamento adjetivo do discurso aqui, tá? Exercendo função também de adjunto adnominal. Então, possessivos, os pronomes, eles vão indicar individualmente posse das pessoas do discurso, tá bom? Nesse caso aqui, gente, quando a gente fala minha e nossas, vocês vão ter que saber identificar, por exemplo, num contexto, você está se referindo à primeira, à segunda ou à terceira pessoa. Então, antes da gente ver a tabelinha, eu perguntaria para vocês, o minha, qual seria a pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? Quando a gente fala pessoa do discurso, são as pessoas, né? Primeira pessoa, segunda ou terceira? E esse nossas, qual é a pessoa do discurso? Você consegue identificar? Isso é importante para a gente tentar entender, né? A questão de proximidade em relação a quem fala e quem ouve, porque isso também é importante no pronome possessivo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, os pronomes possessivos em primeira, segunda e terceira pessoa no singular e plural são: no singular, meu e minha; na segunda pessoa, teu e tua; e a terceira pessoa, seu e sua. No plural, na primeira pessoa, nosso, nossa; na segunda pessoa, vosso, vossa; e na terceira pessoa, seus e suas. Tá certo? Então, quais são os pronomes possessivos, professor? Meu, minha, nosso, nossa; teu, tua, vosso, vossa; seu, sua, seus e suas. Tá? Esses são os pronomes possessivos. O que a gente tem que saber deles? Eles sempre estarão ao lado do substantivo. Eles sempre estarão acompanhando, dando a ideia de posse. E sempre exercerão a função de adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo? Antes da gente avançar aqui, respondendo aqui a pergunta para vocês em relação às pessoas do discurso, além de aprender a tabelinha dos pronomes possessivos, a gente tem que entender também alguns contextos de uso na fala, tá? Na fala e também na escrita dos pronomes possessivos, beleza? Tranquilo? Esses usos, eles vão aparecer tanto nos pronomes possessivos quanto nos pronomes demonstrativos, tá bom? É sempre bom a gente estar ligado nisso em relação às pessoas do discurso, do meu, do minha, do nosso, do nossa. Quando a gente trabalhar o demonstrativo, né, do este, do essa, do aquilo, do aquela, tá? Porque existem essas nuances bem específicas que a gente vai trazer para vocês numa aulinha mais à frente. Não tá nesse slide aqui, tá numa aulinha de revisão que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá, avançando aqui. Pronomes demonstrativos, para encerrar nossa aula de pronomes, tá? Tal qual também o nome já está dizendo, ele já informa, ele já conceitua, são aqueles pronomes utilizados para demonstrar, tá bom? Para demonstrar proximidade, distância, tempo e etc, tá? Ele vai fazer essa demonstração das pessoas em relação ao tempo, à distância, né? E à proximidade. Aqui também o uso das pessoas do discurso, ele é importante, tá? O uso correto. As pessoas normalmente quando falam, né, num contexto mais informal, não se importam do uso correto, mas aqui também tem algumas regrinhas bem específicas, né, bem chatinhas que a gente precisa aprender, tá? Então vamos lá. Esta aqui é a minha bicicleta. Essa é sua bicicleta. Aquela é a bicicleta do João. Então, nessas três frases aqui, houve o uso correto do esta, do essa e do aquela, tá?
Por que eu digo o uso correto? Porque a gente não poderia usar o essa aqui é a minha bicicleta. Tá certo? Ou então, esta é a sua bicicleta. Não poderia usar. Tá bom? Tem uns macetezinhos que a gente vai aprender também sobre isso, tá? Por quê, pessoal? Porque existe o uso correto, né? Do esta, do essa e do aquela em relação à proximidade do que se fala, né? De quem se fala ou do que se fala, tá bom? Então, quais são os pronomes? Na primeira pessoa, este, esta, estes, estas e o isto. Esse isto, ele é invariável, porque não existe istos, tá bom? Na segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. E o pronome invariável, isso, tá? Não existe issos, tá bom? E na terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles e aquelas, e também o aquilo, tá? Não existe o aquilos, pelo amor de Deus, nem na escrita nem na fala. São esses três pronomes invariáveis aí, tá bom? Vamos lá, avançando aqui. Colocação pronominal vou deixar para depois. Rapidinho, pessoal. Nesse uso aqui, vamos aprender aqui. Toda vez, no contexto frasal, tu fores trabalhar, falar ou escrever, né, por exemplo, uma história, e estiver usando pronomes demonstrativos, pensa no seguinte: aquilo que está perto de você, aquilo que está perto com quem você está falando, e aquilo que está longe de vocês dois, né, com a pessoa do que você está falando, tá certo? Então preste atenção. Se o objeto ou algo a que você se refere estiver próximo de você, você usa o esta, o estas, tá certo? Se estiver próximo da pessoa com que você fala, tu vai utilizar o essa ou essas, tá certo? E se estiver distante de vocês dois, você vai utilizar o aquela, ou aquelas, aquele ou aqueles, tá bom? Então preste atenção. O esta se refere à proximidade de você que está falando. Por exemplo, este pincel é vermelho, tá certo? Se eu quero me referir à pessoa que está me ouvindo, vocês aí, né? Por exemplo, você está sentado aí no seu sofá. Eu vou dizer, esse sofá é seu, porque ele está próximo de você, né? Beleza? Agora, se eu digo assim, eu vou falar sobre algo que está distante de mim e de você. Eu vou dizer assim, aquela escola é maravilhosa. Eu estou falando de uma escola do qual a gente está se falando que está distante de nós dois, tá bom? Então, esse uso, ele também é normativo gramatical, ele tem essa especificidade, só que na fala ninguém se policia, tá bom? Mas é importante saber também, daquilo que está próximo a mim, está próximo a você, está distante de nós dois, tá bom? No uso dos pronomes demonstrativos, tá? A gente vai encerrar a aulinha aqui, a gente fecha o estudo dos pronomes. Depois de trabalhar o estudo dos pronomes, a gente vai trabalhar o grupo relacional, das preposições e das conjunções, tá bom? Valeu, galera!